Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Amém. Salmo 119, versículo 136. Bom dia, meus amados, queridos irmãos e amigos, graça e paz. Temos a oportunidade de estarmos juntos aqui com porção diária da palavra, podendo compartilhar com você nesta manhã mais um pouquinho do Salmo 119. Quero muito agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e estarmos juntos, né? Assim, então, ao longo do ano, com nossos devocionais e sempre procurando incentivá-lo na sua caminhada, fortalecê-lo na sua fé, ajudá-lo na sua dinâmica de vida com Deus, e bem como com todos aqueles que estão à sua volta. E hoje nós estamos aqui meditando na palavra lei. Nós já meditamos em algumas outras palavras, algumas expressões que estão relacionadas com a Bíblia Sagrada. Segundo domingo de dezembro é comemorado por nós o Dia da Bíblia. E assim, então, eu quero hoje compartilhar com você um pouquinho sobre esta expressão, quando no final do versículo fala para nós sobre lei. A lei de Deus, não propriamente, não está aqui se referindo à lei dada a Moisés lá no Monte Sinai, mas está falando da lei de forma abrangente, a lei de forma ampla, aquilo que, na verdade, Deus tem como ordem para nós, a ordem para a humanidade, assim, de todas as épocas, de todas as gerações, e assim chega também para nós. É uma ordem que aguarda e espera a nossa obediência, a maneira como nós queremos, de fato, colocar em prática aquilo que o Senhor, então, ensina através da revelação da sua palavra. Quando nós podemos aqui encontrar o escritor sagrado, ele usa a hipérbole para mostrar a nós o exagero, da forma como a coisa estava para ele, o impacto sobre ele do menosprezo das pessoas em relação à palavra de Deus. A maneira como tratavam, de forma zombando, ridicularizando, tratando a palavra de Deus como algo qualquer. E nós podemos ver que não só nos dias lá do salmista, mas em todas as épocas e principalmente vemos em nossos dias como que as pessoas tentam, de alguma maneira, desconstruir a palavra de Deus, anular a verdade da palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus seja considerada como um livro qualquer, escrito por homens, e sim qualquer vinculação a uma realidade divina. Assim, então, muitas pessoas no mundo inteiro têm tentado, de alguma forma, mudar o sentido da palavra de Deus e fazer com que as pessoas não a sigam, não a obedeçam. Quando nós podemos ver aquilo que acontecia nos dias de Ló, João Calvino fala sobre isso, trata desse texto de forma específica, fazendo alusão aqui ao Salmo, ao Salmo 119, a realidade de vida dos moradores contemporâneos de Ló, como que eles viviam, a maneira como eles se comportavam, o que eles faziam, estavam agredindo a lei de Deus, a lei dada por Deus aos homens. E assim nós podemos ver que em cada época, em cada geração, os homens têm tomado decisões que são completamente contrárias àquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra, dizendo que a lei é lei para ser obedecida, é lei para ser colocada na prática. Nós podemos então ver como que Ló ficou incomodado, como que Ló sentiu-se incomodado pelo comportamento daquelas pessoas. E assim, nós vemos também que ao longo dos séculos, os servos de Deus, homens e mulheres, sempre ficaram revoltados, sempre tiveram impulso de inquietação diante da maneira ou da forma como as pessoas agiam em relação à palavra de Deus. Se você lembrar da experiência de Paulo em Atenas, diz o texto que ele ficou com seu espírito completamente revoltado por ver aquela cidade tomada de idolatria. A cegueira espiritual tomando conta de pessoas que se consideravam tão intelectuais, pessoas que se consideravam
tão importantes. E Paulo, então, ficou completamente incomodado por ver a maneira como eles estavam tratando a palavra de Deus, ou como eles se comportavam diante do Deus eterno e verdadeiro. O salmista, ele usa a expressão de que dos seus olhos brotavam rios de lágrimas. Ele estava chorando de forma muito profunda por tudo quanto as pessoas estavam vivendo. E aqui a relação é direta, a maneira pela qual se escreve esse versículo para nós é muito importante. Dos seus olhos corriam rios de lágrimas, porque as pessoas haviam abandonado a lei de Deus, né? E estavam tratando a palavra de Deus de forma qualquer, né? Então, é muito importante para nós a maneira como nós também estamos vivendo. Aqui é um desafio do salmista, é um desafio da palavra de Deus para nós. Ao mesmo tempo que nós precisamos olhar a palavra de Deus, recebê-la no nosso coração e estarmos dispostos a obedecê-la, precisamos cada vez mais ser confrontados por ela para ter uma vida melhor, para impactar a nossa vida, para mudar a nossa vida, para de fato fazer com que mais e mais nós estejamos nos aproximando de Deus e nos afastando daquilo que é errado diante de Deus. Ao mesmo tempo, precisamos também permitir que esse impacto de mudança sobre nós provoque também o desejo de que as pessoas que nos cercam, elas se voltem para a palavra de Deus. E precisamos, assim, cada vez mais sentir tristeza pela forma como as pessoas tratam a palavra de Deus, como que elas estão vivendo, né? Amando o pecado, cada vez mais vivendo numa satisfação de vida pecaminosa. E assim, então, isso deve nos incomodar, isso deve produzir em nós o choro, a tristeza, né? O quebrantamento, e podemos até dizer que isso deve produzir em nós, como cristãos e servos de Deus, a busca pelo avivamento, né? Produzir em nós uma vida cada vez melhor com o Senhor e para o Senhor. Que Deus me ajude, que Deus ajude você, que Deus nos ajude, para que assim como o salmista, também aconteça em nós. Que Deus seja com todos nós. Eu quero convidar você para orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós lemos aqui a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nela nós encontramos a revelação do Senhor. Nós encontramos, Deus, aquilo que faz parte da essência do Senhor, os atributos do Senhor. Ó Deus, obrigado porque podemos conhecê-lo através da Tua palavra e podemos também conhecer a nós mesmos e saber como que nós somos e como nós vivemos diante do Senhor e o que nós precisamos fazer para agradar o Senhor. Peço que nos ajude a cada vez mais, ó Deus, estarmos obedecendo a Tua lei, vivendo pela Tua lei. Deus, nós rogamos que nos ajude também a nos incomodarmos pela maneira como as pessoas vivem e tratam a Tua lei, a Tua palavra. Deus, nós rogamos que seja conosco. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir. Que Deus nos abençoe.